2 meses de preparação para isso, 2022 será tenso. O Edgar Luiz, que vem logo na sequência, mandou aqui para gente, ó, mais uma vez o Fla joga um futebol sofrível. Depois vem a Andréia Branco falando, jogamos mal, mas pelo menos segue tudo normal no Rio de Janeiro. E o Lucas, salve Zona, já dá para cobrar um futebol melhor, né? É impressionante como todos os primeiros 4 superchats tratam do mesmo assunto, Arthur. Eu quero saber a sua opinião. O Flamengo foi tão mal quanto a impressão da galera que acabou de mandar mensagem pra gente? Na real, eu acho que a melhor frase não seria o Flamengo jogou mal. A melhor seria o Flamengo não jogou bem. No final das contas, é a mesma coisa. Mas a gente espera muito mais do que esse time pode entregar, e de fato pode, do que vem entregando até agora. Então é isso que mais desperta em nós, torcedores, essa impressão de que o time jogou mal. Mas é porque a gente espera, porque de fato esse time pode entregar muito mais que isso. Você vê o primeiro tempo, por exemplo, o Flamengo teve um primeiro tempo inteiro numa inércia assim, absurda. O Flamengo pouco criou no primeiro tempo, pouco mandou no jogo no primeiro tempo. O Flamengo só foi meio que parar de aguentar. O Flamengo, até usei uma palavra lá na Dália que eu estou tentando recuperá-la aqui agora. O Flamengo foi acuado no primeiro tempo com o Vasco, que desde o início do jogo, até uns 20, 25 do primeiro tempo, pegava a bola e tentava criar o jogo. Afinal de contas, estava atrás do placar, já estava com esse 1-0 no placar agregado. Então, mas o Flamengo sentia muito fácil isso. O Vasco pegava na bola, o Flamengo deixava o Vasco jogar, e o Flamengo pegava, não conseguia jogar. Ficou aquele ritmo de tipo assim, a equipe que está perdendo está vindo atrás do resultado e a equipe que está ganhando está só se defendendo. Então, assim, isso foi muito preocupante. O time que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, a qualidade que o Flamengo tem, você tomar eu não quero usar a palavra pressão, mas você se sentir acuado diante de um time de Série B é muito perigoso, porque é um jogo para o Flamengo conseguir uma vitória para impressionar, né? Uma vitória para mostrar que é de fato o melhor time do Rio de Janeiro, mostrar que tem um time forte, mostrar que tem um time competitivo, fazer os adversários temerem o Flamengo. E isso não acontece. A gente pega um Flamengo muito burocrático e essa impressão que passa daquele Flamengo burocrático, que é vamos tentar um gol aqui, na hora que tiver chance clara, assim, né? Não tiver mais como, não ter outra opção sem ser chutar pro gol, a gente chuta para ver se a bola entra. Não dá, o Flamengo tem que ter mais ímpeto, tem que arriscar mais, tem que ousar mais. E essa burocracia que o Flamengo vem jogando, principalmente nos clássicos, e nesse início de 2022, que agora já estamos no mês de março, e eu já ligo o meu sinal de alerta, é porque a gente já consegue ter tempo suficiente para ver uma evolução nesse sentido, no sentido de um Flamengo mordedor, no sentido de um Flamengo agressivo. E é o que a gente não consegue ver. Por isso que a sensação que passa, para mim, não é de que o Flamengo jogou mal, é de que o Flamengo não jogou bem, que apesar de significar a mesma coisa, é a expectativa que a gente cria por ter um elenco desse porte e esse elenco não entrega o resultado esperado que a gente tanto quer ver. Cara, assim, eu tenho uma opinião que esse jogo foi até um pouco mais legal de assistir do que o primeiro jogo. Esse jogo foi mais agradável de você ver, porque o Flamengo conseguiu criar mais oportunidades, até pela necessidade do Vasco de correr atrás do placar, já que precisava do resultado para conseguir levar essa partida pelo menos para os pênaltis. Hoje, eu vou ficar muito feliz com a classificação, porque eu acho que o Flamengo conseguiu ali, principalmente nos pés do Lázaro, que jogou muita bola, foi um absurdo que esse garoto jogou hoje. Ele criou as melhores oportunidades de gol do Flamengo em praticamente todas as ocasiões possíveis. Era dele que saía todas as principais jogadas do Flamengo, coisa que não acontecia com o Arrascaeta hoje, que também não foi muito bem, assim como no último jogo. Só que, ao contrário do último jogo, Arthur, teve uma coisa nessa partida que me chamou a atenção, que foi o volume de chances de gol criada pelo Flamengo. Só que esse volume, mais uma vez, não foi traduzido no que o torcedor espera, que é o momento mais impressionante, mais incrível do futebol, que é a hora de você gritar gol. O Flamengo hoje, com o Gabigol, perdeu um gol inacreditável. O Flamengo perdeu inúmeras chances de poder, às vezes, trabalhar um pouco mais a coletividade. O Pedro querendo muito fazer o gol, e aí, em vez de tocar, tentava a jogada, e a jogada saía toda errada. O Vitinho conseguiu uma jogada muito boa, tocou no João Gomes, o João Gomes veio e isolou a bola. Então, assim, hoje o Flamengo, pela necessidade do Vasco em correr atrás do resultado, teve mais espaço para jogar. E hoje a gente viu algo que não vai ser comum no futebol brasileiro, que é quando o Flamengo enfrenta times abertos. Não vai acontecer.
Vimos isso contra o Atlético Mineiro, o Flamengo conseguiu mostrar um bom futebol, mas isso vai ser uma vez na vida, outra na morte. Então, para que isso aconteça e o Flamengo consiga criar casca e ganhar confiança, precisa que nesses jogos que o adversário consiga jogar aberto, o Flamengo tem que aproveitar as chances de gol que tem. E é isso que eu fico preso hoje. Mas ganhou clássico. Clássico não se joga, clássico se ganha. Irmão, eu não tô nem aí para essa frase. Eu tava aí quando o Flamengo tinha um time meia boca. E aí o jogo era disputado, show. Mas o Flamengo é infinitamente superior ao Vasco. Se a gente ficar nessa história de que clássico não se joga, clássico se vence, tendo o time do Flamengo contra o time do Vasco, irmão, desculpa, o futebol do Rio de Janeiro está largado às traças, o futebol do Rio de Janeiro vive e sobrevive do Flamengo. O Fluminense consegue até bater de frente porque tem um time um pouco mais qualificado e é um time que se fecha todo e consegue achar um gol do nada e vence o Flamengo. Provavelmente a final deve ser Flamengo e Fluminense, e aí sim eu posso acreditar que o clássico não se joga, clássico se vence pela vantagem que o Fluminense vem tendo em cima do Flamengo recentemente. Mas contra esse Vasco que a gente está vendo aí, eu nunca vou aceitar ganhar apenas de 1-0. Eu não vou ser o tipo do rubro-negro que aceita. Porém, hoje estou satisfeito com a ida para a final, com as oportunidades que o Flamengo criou, só que para mim aí vai entrar o principal ponto, Arthur. O Flamengo está criando. O Flamengo hoje criou bastante. Se mostrou um Flamengo que vai dar trabalho. O trabalho do Paulo Souza eu estou bem confiante. Com o jogo de hoje eu fico um pouco mais confiante e vejo que há algo ali que ele vai ter que despertar. Como, por exemplo, o Arão não pode mais jogar como titular. Assim como o Lázaro tem que jogar mais vezes de titular. Então, o jogo de hoje dá muitas respostas interessantes para o Paulo Souza. Só que a única coisa que eu não consigo enxergar de evolução, sabe o que é? Conversão em gols. O Flamengo cria muito, mas converte pouco. O Paulo Souza vai ter que ter um trabalho muito forte em ver e trabalhar sinceramente nessa questão de finalização. De tentar acertar mais chutes e acertar esse chute no gol. Mesmo que o goleiro adversário faça uma defesa incrível, mas você tem que acertar o gol. Hoje o que o Flamengo chutou de bola para fora em chances que poderia finalizar e fazer o gol. E aí o 4-0 que você colocou, 4-1, podia acontecer, Arthur. Era só o Flamengo acertar o nome do que a torcida tanto quer, que é gol. É isso. Para te falar uma coisa, sabe quantos chutes o Flamengo teve no jogo de hoje? Não vi. Quantos? 21. Aí, quantos no gol? Eu vou ver aqui agora. Procura aí. Mas no gol deve ter sido uns 5, 6. No gol. 21 finalizações. Para você ganhar de 1-0, o Vasco teve 10 finalizações. 10. E então, assim, é um alerta, cara, que a gente tem que ligar. Eu comentei isso na sexta-feira com o Rafael, Cleiton, e eu não sei se você concorda. Mas a gente fica com muita. A gente fica com muita. Qual é a palavra? Não é expectativa, muita atenção. A gente fica muito observador, né, em relação ao nosso sistema defensivo, ao nosso goleiro, principalmente o Neneca, que mais um jogo erra algumas bolas bizonhas com os pés, tem aquela saída ali de uma falta que catou borboleta pra caramba. Então, assim, a gente fica muito preocupado com esse sistema defensivo, incluindo o goleiro, e a pergunta que eu fiz pro Rafa foi exatamente essa. Será que se o nosso ataque convertesse mais as oportunidades em gol, será que nós teríamos menos preocupação com o sistema defensivo e com as falhas do goleiro? Porque num time que, por exemplo, a Neneca pegou na bola, fica com medo, mas se você vê o placar tá 4-0, você fala, foda-se, Neneca, faz o que você quiser com a bola. Entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes, Cleiton, se o Flamengo fizer a parte no sistema ofensivo, tranquiliza o time num todo. Então, se o Flamengo consegue fazer 1-0 no segundo tempo, num momento muito importante, que é quando a chuva aperta, né? Que teoricamente chuva para o time que é mais técnico, isso nunca vai ser bom. O Flamengo consegue fazer o primeiro gol e a partir desse primeiro gol o time fica mais tranquilo. Então, assim, conseguiu criar mais oportunidades, tanto que desses 21 oportunidades aí, certamente mais da metade delas foi no segundo tempo, onde o Flamengo conseguiu criar menos do que no segundo. Por quê? Porque a tranquilidade do Flamengo de ter o resultado
ainda mais amplo, né? Ao invés de ser o 1-0 que já entrou com ele, e sim o 2, que foi o final do placar agregado, deixou o time mais tranquilo para fazer uma troca de passes sem se preocupar muito com o adversário e conseguir chegar mais em gol. Então teve chance ali com o João Gomes, teve chance com o Vitinho, teve chance com o Lázaro, teve chance com o Pedro, teve uma chance com uma ou mais com o Gabigol. Praticamente todo mundo teve chance. Felipe Luiz cabeceou uma bola que quase foi gol. Davi Luiz quase chegou numa cobrança de escanteio. Então, a partir do momento que o time fica mais tranquilo em relação a isso, o sistema ofensivo funciona mais. E se o sistema ofensivo converter em gol, o sistema defensivo fica mais tranquilo ainda, o que seria muito bom para todos nós, né? Principalmente para o técnico, para a evolução do time num todo. Mas é exatamente o que você falou. Um elenco que o Flamengo tem, com Gabigol e Pedro no ataque, a gente precisa de gol. A gente precisa pegar um time que é muito inferior ao nosso, que é o caso do Vasco, e mostrar quem manda. É fazer 1, fazer 2, fazer 3, é apertar, é mostrar para os caras que quem manda nessa porra aqui é nós. Então, assim, o Flamengo não consegue fazer isso nos clássicos. Eu espero que na decisão do Campeonato Carioca, que vai ser mais difícil, porque provavelmente o Botafogo será eliminado pelo Fluminense, e provavelmente o Fluminense é um time mais forte que o Vasco, certamente que o Flamengo pode não ter essa facilidade que a gente tanto espera. Mas contra adversários, contra Fluminense, contra Botafogo e contra Vasco, dava para o Flamengo ter apresentado, né, essa superioridade que o Flamengo de fato tem. Concordo quando a galera fala que clássico não joga, se vence, mas concordo com o Cleiton também quando você tem uma diferença brutal entre as duas equipes e você deve mostrar, sim, qual é a superior. A Barcelona e Real Madrid hoje, por exemplo, que estão jogando, de acordo com a galera aqui, o Barcelona estava ganhando do Real Madrid. Nesse caso, o Barcelona... Pois é, 4-0 de um time que é inferior ao outro. O Barcelona está muito inferior ao Real Madrid. Nesse ponto, os caras lá estão pensando exatamente isso. O clássico a gente não está jogando, a gente está ganhando. Por quê? Porque a gente está conseguindo ser superior a um time que está melhor, numa fase melhor do que você. E isso é uma moral absurda que ganha para o restante da temporada. E isso a gente via muito o Flamengo fazer de muitos anos atrás, né? Um time que era inferior, um time que não tinha tanta qualidade, mas a raça e a determinação, ela sobrepõe o momento do adversário e fazer o Flamengo ganhar os clássicos, ser campeão do estadual mesmo sem merecer, né? Sem ter um time qualificado para tal. E, cara, é isso. É vencer, jogar. Eu espero muito que o Flamengo convença nas próximas oportunidades, mas o mais importante de tudo isso é chegar até aqui, né? Que o Campeonato Carioca, que para mim não tem essa significância toda, mas chegar até aqui, nós temos que levar esse tetra aí do estadual inédito, tem que ser campeão em cima, seja de quem for, seja do Fluminense, seja do Botafogo, seja de qualquer que seja o adversário, Cleitinho.